Cada casa tem sua história. Teve um outro entrevistado que eu fui, que ele falou que a mãe dele passava em frente àquela casa, que não foi a família dele que construiu. Ela passava naquela casa e pensava, ai, que casa bonita. Um dia eu vou morar aí. E daí ela acabou se casando com um homem que tinha comprado a casa depois e ela realmente morou ali. Então, eu sou Larissa, tenho 25 anos. Eu comecei a estudar design em 2015 na UFRN. A melhor descoberta que eu fiz na minha vida foi descobrir que eu queria fazer design, porque antes eu não fazia ideia do que era. E aí, mas aí então fazer design pra você foi meio que um tiro no escuro, né? Assim, você olhou e fez, eu acho que, sei lá, acho que é isso aí. E meteu a cara. É porque assim, eu sabia o que eu não queria. O que eu queria eu não sabia, mas o que eu não queria, isso eu tinha certeza, que também é importante, né? Eu acho que é mais importante do que saber o que você quer, saber o que você definitivamente não quer da sua vida. Então, a minha avó falava assim, você não quer fazer direito, não? Não, isso aí eu sei que eu não quero. Mas sempre puxava pro lado da criatividade. E daí, pesquisando quais eram as matérias, apesar de que a gente se engana muito nisso de matéria, porque, sei lá, tinha uma matéria que era teoria dos signos. Mas não tem nada a ver com astrologia, nem nada disso. É signo no sentido mesmo. Então, eu não fazia ideia do que era. Mas foi uma coisa que me ajudou, ver as matérias, pesquisar um pouco sobre o curso e daí escolher design. Mas antes disso eu passei por, sei lá, jornalismo, arquitetura, publicidade, coisas assim. E aí, depois você escolheu o curso, pagou as matérias e chegou o momento final, né? Chegou o tão não sonhado TCC, que é justamente a história que a gente quer ouvir hoje. Qual foi seu TCC e como é que aconteceu esse TCC? Primeiro, da onde saiu a ideia de fazer esse trabalho? Então, assim, alguns semestres antes de chegar no TCC, a gente já vai pensando nisso, né? E já vai temendo o que é que vai ser feito no TCC. E no momento que chegou, foi muito complicado para mim. Eu sempre fui muito indecisa. É tanto que eu não tinha certeza que eu ia fazer design, assim como eu também não tinha certeza do que é que eu ia fazer no meu TCC. Mas eu precisava escolher porque eu não podia ficar prolongando e não escolher nada e não fazer nada. Daí eu fui olhar o que é que eu já tinha feito na minha graduação. Porque, assim, além das matérias obrigatórias, a gente também escolhe algumas outras matérias para pagar, né? E daí eu fui ver que nas minhas matérias optativas tinha muita coisa sobre cidade, sobre cor. Eu já tinha pagado alguma matéria sobre joias também, sobre design de moda. Eu sempre gostei muito de fotografia. E daí, como eu sempre gostei de mesclar tudo, eu queria algo que conseguisse englobar tudo isso. Simples, bem simples. Bem simples. Bem simples. Uma coisinha bem simples, né? Queria só fazer tudo numa coisa só. Eu fui procurar a orientadora e mesmo com vários orientandos, ela aceitou ser minha orientadora, mas tinha que ter um co-orientador. E daí entrou esse orientador, que é professor de design, mas na verdade ele é arquiteto. Mas durante a graduação eu já tinha tido uma outra professora que, além de designer, ela era arquiteta também. E as matérias sempre me encantaram muito. E ela sempre falava sobre cor, cidade. Os trabalhos a gente sempre fazia voltado para a cidade, para melhorar a cidade. Então, depois, no momento que eu escolhi o que fazer, eu não pensei nisso. Mas agora, pensando, acho que as coisas todas meio que se conectaram. Foi uma coisa trazendo a outra, né? Essa professora, Lorena, que é arquiteta e designer, ela meio que me influenciou muito assim nesse trabalho, porque os trabalhos que eu fiz com ela, que eram mais na cidade, teve um trabalho que a gente foi para Ponta Negra, na escadaria, e colou dezenas de flores de papel colorida na escadaria. E foi um dos trabalhos que eu mais gostei. Tinha todo um estudo por trás, não era só isso, mas enfim, o resultado foi isso. Teve um outro que a gente foi para a praia também,
e levou pipas costuradas, coloridas. Enfim, sempre tinha intervenções na cidade. Então isso me encantou e eu acho que foi natural, não foi lógico, não foi fácil de chegar no estudo, mas foi lógico que chegasse nesse caminho. Foi um caminho meio, uma jornada meio invisível, mas hoje em dia tudo faz sentido, né? Uma coisa puxou a outra e deu no que deu. E aí, o que é que foi, de fato, o seu trabalho, materializando? Qual foi o título do seu trabalho? Eu acho que o título resume bem o que foi o trabalho. Então, é Caminho, Construção de Joias Contemporâneas a partir de percepções sobre o território de Monte Alegre, RN. Ele já diz tudo que eu fiz. Eu construí joias no sentido de que qualquer adorno, qualquer coisa que enfeite um ser humano, ele pode ser chamado de joia. Não no sentido de que tem que ter pedras preciosas ou nada assim. É um entendimento mais contemporâneo mesmo de que as joias podem ter diversos materiais. Materiais mais artesanais, produções mais artesanais, e mesmo assim ser chamado de joia. Mas, para outros estudiosos, vai ser bijuteria, o que também não diminui em nada o trabalho ou o adorno, não deixa de ser um objeto. Eu construí objetos de adorno a partir do que eu percebi sobre a cidade que eu moro, que é Monte Alegre. Incrível, incrível. E aí, como é que se deu esse processo? Porque aparentemente é um processo gigantesco, né? Não dá para você sair na rua, olhar para uma casa e dizer, eu vou fazer um brinco com essa casa. Eu acho que não, né? Como é que foi esse processo? Eu vi, pelo que você me mostrou do resumo, foram meio que 4 etapas, né? A primeira etapa, como é que foi para organizar tudo isso? Primeiro materialmente e depois na cabeça. Como é que você fez isso aí? Sim, eu acho que é importante dizer também que de início eu não sabia que eu ia fazer joias. Eu sabia que eu ia falar sobre Monte Alegre. Qual seria o produto disso, eu não sabia ainda. Eu sabia que eu queria um produto, até porque nem todo TCC vai gerar um produto, né? Mas eu sabia que eu queria um produto e sabia que seria sobre Monte Alegre. E daí a gente começa a restringir, né? Eu sabia que eu queria falar sobre Monte Alegre, essa era a primeira certeza, eu parti daí. Depois eu entendi que eu gostava das casas mais antigas de Monte Alegre. Então, já que eu tinha certeza disso, então vamos estudar essas casas, vamos entender o que são essas casas, o que é que me encanta nela e o que é que elas têm de interessante, e daí decidir exatamente o que é que eu ia fazer. Então eu tinha que... A primeira coisa era caminhar pela cidade. Assim, algo que eu já estava acostumada a fazer, eu já conhecia a cidade e tal, mas era um olhar diferente para essa cidade. Eu tinha que caminhar novamente de forma diferente, como se eu fosse uma pessoa de fora. Que é o olhar flaner. Nome difícil. Uma pessoa que caminha por todas as áreas da cidade, que ela participa da cidade, mas ao mesmo tempo não participa. É uma pessoa que fica ali meio pairando, meio boiando ali, porque ela é de lá, mas mesmo assim não é. É aquela coisa de fazer parte, mas não fazer. As duas coisas ao mesmo tempo. O design adora essas contradições, né? É cara do design fazer isso. E não é ao mesmo tempo, é uma contradição paradoxal, não. Da cara do design, isso é a cara do design. Uma coisa meio filosófica, meio... Tudo misturado. Eu gosto. Adora. E como é que você fez isso aí, sendo que você era uma pessoa que morava na cidade e você obrigatoriamente já tinha uma convivência muito firme, né? Muito, muito constante com a cidade. Como é que você conseguiu se distanciar, assim, o suficiente para poder observar isso aí? Eu acho que uma coisa que foi importante nisso é que, mesmo fazendo parte da cidade, eu nunca fiz tanto parte dessa cidade. Eu acho que na minha formação, no que eu sou, eu já sou meio esse flaner. Era tão difícil fingir ser, porque
Eu não teve que botar óculos escuros, bonés, coisas aí assim na cidade, né? Pra não ser reconhecida. E Aí eu aí, acho que pronto, como é que foi? Depois de toda essa caminhada de turismo anônimo, como é que você foi reunindo as referências? Você usou fotografia, você desenhou? Como é que você fazia para realmente transformar os detalhes em referência? Porque, assim, quem está acostumado com design sabe que uma cor ela tem um valor, ela tem uma saturação, ela tem um brilho, uma textura, ela pode ser aplicada de tal forma, uma foto tem um contraste, mas tipo, para quem é de fora, como é que você explicaria como é que você absorveu a cidade em termos de referências? depois de caminhar e tal, eu peguei um papel, uma folha de papel, e fiz um mapa. Tem muitas preocupações de distâncias certinhas e tal, mas era quase que um mapa afetivo, que até existe mesmo esse termo de mapa afetivo. E fui desenhando os pontos que me chamavam a atenção para poder restringir. Então, daí venha de novo as casas, aquelas mesmas casas, que inclusive são as primeiras casas de Monte Alegre. E daí eu consegui determinar quais seriam todas essas casas. E eu também tirei muitas fotos. Durante as caminhadas, eu tirava fotos, passando de carro, tirava foto. Então, tinha muitas cores, tinham muitas casas, tinham muitas texturas, fotos de grades, de gradeados, fotos de cores diferentes. Tudo isso servia de referência e de inspiração. Depois daí, para transformar em referências catalogadas mesmo, assim, divididas, aí a gente faz painéis. Pega essas fotos e faz painéis semânticos, que eu acho que é um dos recursos, assim, mais maravilhosos. E que hoje em dia todo mundo faz. Todo mundo abre o Pinterest e faz as pastinhas ali com... Sei lá, você vai fazer um aniversário, você vai e separa naquela pastinha os tipos de bolo que você gostou para fazer parecido. Às vezes você vai e faz um Frankenstein, né? Um pedacinho aqui, um pedacinho dali. E o trabalho de design é meio isso também. Que é o... As noivas do Brasil estão empolvorosas nesse momento. Pois é, essas pastinhas é tudo muito da área de design. Só que eu gosto do físico. Então, eu imprimi muitas fotos que eu tirei. E, assim, uma diferença do Pinterest para o que eu fiz é que as referências não estavam lá prontas. Eu que fui lá em campo e tirei as fotos, e essas fotos viraram minhas referências. Não estava, sei lá, um site com as fotos de Monte Alegre, eu fui lá e peguei e pinei e fui juntando. Eu que tirei essas fotos e fui fazer os painéis. E como eu gosto do físico, mas isso aí vai de cada um. Tem designer que gosta do físico, tem designer que gosta do digital. Eu imprimi, recortei e tal, e fui fazendo painéis. Vários painéis diferentes, e cada um tinha uma coisa. Teve painéis que eu peguei várias casas e rasguei e fiz colagem como se fosse uma casa nova. Foi processo de painéis de inspiração para daí descobrir que eu queria fazer joias. Como é que foi esse processo de descobrir que ia ser joias? A partir das reuniões com os orientadores, eu levava esses painéis e a professora viu que que essas casas tinham muitos grafismos. Ou seja, essas casas tinham muitos desenhos interessantes. E esses desenhos podiam gerar qualquer coisa. Porque desses desenhos eu podia fazer estampas, eu podia fazer qualquer coisa. Só que eu acho que como eu sempre gostei dessa parte do físico, como eu falei, eu achei mais interessante fazer algo que fosse palpável. E uma das coisas que podia fazer eram as joias. E daí eu decidi pelas joias. Existe alguma outra opção? Assim, teve algum confronto do tipo, ou vira joia, ou vira isso aqui? Ou realmente tudo foi caminhando até que chegou um momento que você fez, não, joia? Não de conflito, só de antes mesmo pensar, eu posso fazer estampas, eu posso
reunir isso tudo e fazer, sei lá, como se fosse um catálogo, uma espécie de livro com esses desenhos, com essas fotos. Mas, como eu queria essa parte mais palpável mesmo, e como eu gosto de acessórios, como eu sempre gostei, aí foi para joias. Então, mais uma vez, então, essa coisa meio invisível foi guiando o caminho das coisas, Exatamente. né? Essas preferências invisíveis foram levando vocês de um lado para o outro. E Bem, pronto, depois de ter andado tanto, feito mapa, tirado foto, sido olhado torto na rua, como é que você manufaturou isso aí? Quais foram os materiais que você usou? materiais, pronto, esse foi o grande desafio do trabalho. Tem uma deficiência, assim, na formação da gente ainda. Eu vejo que já está melhorando, eu vejo que as novas turmas já está sendo mais suprida essa parte. Mas eu vi pouco sobre materiais. Mas então foi por teste, porque assim, eu nem precisaria fazer essas peças fisicamente. Mais uma vez, eu queria fazer e tinha essa necessidade para mim de ver aquilo materializado, nem que fosse num mock-up, numa coisa um pouco inferior. Mas daí começou assim, depois de desenhar as peças, aí desenha em tamanho real, recorta em papel mesmo, testa no braço, testa com acetato, testa com... Eu tinha um saco cheio de rolinhos de papel higiênico, rolinhos de toalha, testei de tudo. Rolo de durex, assim, aqueles rolos maiores para fazer bracelete, até encontrar outros materiais que poderiam ser melhores. Daí começar a pensar, pode ser em acrílico. Aí fui fazer orçamento com empresa de acrílico. Achei muito caro. Aí eu disse, não vai ser mais em acrílico. Posso até sugerir fazer em acrílico, mas eu mesmo vou procurar outra alternativa. Aí nas pesquisas eu achei a cerâmica plástica, que é um material que parece com biscuit, mas ele vai no forno e fica parecendo uma cerâmica mesmo, algo meio cerâmica, meio plástico. Aí eu comprei e testei, gostei, e daí eu produzi as peças nesse material. Como é que, então, você encontrou cerâmica plástica, assim, numa pesquisa extensa, assim, né, de materiais? Pesquisa, assim, o algoritmo das coisas te ajuda, né? Vai aparecendo mais daquelas coisas. Então, no Instagram, apareceu muito para mim. Aí começaram a aparecer empresas que produziam com esse material. Apareceu uma menina que tem uma empresa aqui no Brasil mesmo, porque até então eu só tinha visto uma empresa gringa. Aí daí eu vi que ela fazia e que ela vendia e que era possível fazer em cerâmica plástica até como modelo final mesmo. Não precisava nem ser só protótipo, podia ser algo final para vender. Aí eu comprei o material pela internet, tem um preço legal e comecei a testar com esses materiais. E deu um resultado bem interessante. E aí, como é que foi? O que é que você sentiu depois de ter produzido? Na verdade, quantas peças foram? Quais peças e quantas? E como é que foi o sentimento final de ter trazido à luz a essas peças? Porque você literalmente transformou o que você sentia sobre a cidade em peças de adorno, né? E aí, quando você olhou para eles, foi um momento meio Frankenstein, assim, do tipo, ele está vivo! Como é que foi? Assim, o processo de experimentação foi muito bom e muito ruim também. Porque era uma frustração com a alegria e tudo misturado. Porque, assim, os primeiros protótipos, eu pensei, nossa, isso aqui vai ficar incrível quando eu conseguir fazer melhor e tal. Só que aí, depois que eu comprei a cerâmica plástica, parecia ser muito fácil de mexer, mas não era tão fácil assim. Então, os primeiros eu perdi um pouco do material e não ficava no formato que era para ficar. E era muito chato, eu quase desisti de fazer. Eu podia nem fazer só mesmo o modelo virtual e já tá muito bom.
Aí as peças, eu tô usando um dos brincos. O colar também, usando. Aí tem um outro brinco, tem anel também e tem 2 braceletes. Foi bastante coisa, então, né? Foi bastante coisa. Foi bastante coisa. A quantidade do tamanho do processo foi bastante coisa. E aí, depois que na hora da avaliação, foi que a banca... Eu fiquei super feliz na apresentação, porque deu para ver que entenderam que eram peças eram joias e tal, mas era mais do que isso também. Tinha um pouco da minha história ali e um pouco da história das pessoas também, que foi através das entrevistas. E foi na primeira etapa ainda do TCC. Depois de escolher as casas, eu fui conversar com algumas pessoas. E isso também me ajudou muito nesse processo. Então, as casas passaram de ser apenas aquela casa antiga, que é pintada de rosa, para ser a casa de Valdívia. Eu até já conhecia de nome, assim, mas nunca tinha ido lá. Passava e admirava o jardim dela, que é muito bonito. E a casa, porque achava a casa muito bonita também, mas nunca tinha entrado. Então, no dia que eu cheguei lá, ela ficou meio assim, meio confiada. Quem essa menina que é aqui? E aí Dona Valdívia, ela não gosta que chame de dona. Mas... Então, Valdívia, eu queria conversar com você um pouquinho sobre a história da casa e tal. Ela, mas eu não tenho informações, não sei quando que foi construída, não sei o quê. Não é esse tipo de conversa que eu quero ter. Eu quero saber da sua relação com a casa, ver as suas coisas e tal. Aí, daí ela se abriu um pouco mais e eu entrei e ela contou um pouco. Mostrou os móveis da casa dela, se orgulhava dos móveis antigos que tinha, da mistura do antigo com o novo, que ela gostava na casa dela. E assim, uma das cores que tem na minha paleta de cores é chamada Rosa Valdívia, por causa dela. Tanto porque a casa dela é rosa, apesar de que agora não é mais rosa. Ixi. Não é mais. Vamos ter que chamar o IFAM aí para assustar essa reforma aí do patrimônio histórico. Pois é. Mas também porque, assim, querendo ou não, o rosa ainda remete muito à feminilidade, né? E ela exala isso. A casa dela, as paredes são cobertas de fotos dela. Então, o rosa Valdívia não era apenas pela cor da casa, tinha muito mais dela do que apenas da cor. Então, assim, fazia todo sentido. Então, quando eu fui desenhar as peças estão muito ligadas ao formato mesmo, que tem em algumas casas, a coisas mais geométricas. Mas nas cores tem a ousadia daqueles moradores, tem um pouco do que eles me contaram, sabe? Então, acho que... Muita história. Legal. E então, 2 últimas perguntas. Vai seguir carreira na criação de joias? Vai vender arte na praia? Vai vender arte no shopping? Essa já é a pergunta mais difícil, né? Eu penso em talvez tentar, com esse mesmo material, produzir um pouco mais, pegar mais experiência com ele, porque foi difícil fazer esse protótipo. Então, assim, com o conhecimento que eu tenho hoje, não daria para já vender, sabe? Mas quando eu vi essas empresas que fazem joias com eles, eu vi que é possível e que, assim, as peças que eu criei e que dali mesmo com essa mesma referência de Monte Alegre, eu poderia criar outras peças ou adaptar algumas coisas e, sabe, vender. E, quem sabe, no mais pra frente, fazer outros cursos mais direcionados e tal. No momento, eu não sei. Não sei responder com certeza essa pergunta, assim. Mas é algo que tá nos planos, sim. Nem que seja de experimentação
dizer assim, ah, não quero ou quero. Como a gente bem falou, é muito importante saber o que você não quer, né? Do que o que você de fato quer. E, por último, para fechar, queria saber, para você, como designer, como profissional de design, como é que essa experiência agregou, como é que ela impactou e se ela realmente deu um eixo diferente, se ela deu um marco na sua experiência profissional mesmo, assim. Eu acho que foi um trabalho super importante, assim, para mim. Em todas as partes dele foram muito importantes. Tanto a parte de pesquisar, de sentar ali e ler muita coisa, e descobrir muita coisa, descobrir termos que eu não sabia, assuntos que eu não conhecia, porque agregou demais. Tanto, acho que uma das coisas que mais agregou foi conhecer sobre geografia da cor. Eu nem sabia que isso existia. E é um assunto super interessante e que tem tudo a ver com o que eu fiz. E eu fiz sem saber. Mas depois que você sabe, você vê que se tivesse conhecido antes, teria ajudado muito e encurtado algumas coisas. A parte de conversar com as pessoas foi muito legal. Você vê que realmente todo mundo tem algo para te ensinar e realmente todos os lugares são interessantes. Porque é uma coisa que eu quis trazer à cidade que eu moro, trabalho, e ver que às vezes cidades pequenas, os próprios moradores ou quem é de fora, todo mundo acha que não tem ali algo interessante. Às vezes até mais os moradores do que outras pessoas. É como se fosse tudo banal demais, como se as coisas estivessem ali só por estar, não tivesse uma história por trás. E não é assim. Cada casa tem sua história. Teve um outro entrevistado que eu fui, que ele falou que a mãe dele passava em frente àquela casa, que não foi a família dele que construiu. Ela passava pela casa e pensava, ai, que casa bonita, um dia eu vou morar aí. E daí ela acabou se casando com um homem que tinha comprado a casa depois e ela realmente morou ali. Que ótima essa história. Até hoje, sabe? Eu acho que uma lição que eu tirei e que eu já tinha, mas foi mais enfatizado, é que tem referência em cada cantinho. Assim, dá para tirar uma história legal de cada lugar. Então, tem um piso diferente numa casa, tem uma grade diferente na outra. E, assim, que tudo tem uma história. Ah, isso ali não tá ali por acaso. Tem algo por trás. E a parte de experimentação mais a minha paciência vem porque o trabalho de conclusão de curso, o TCC, a gente sempre acha que vai acabar ele, assim, no tempo correto e tal. E acabou que eu decidi prolongar para poder fazer um trabalho melhor. E de início foi difícil entender isso. Porque eu nunca achei que eu fosse ser a estudante que atrasa o curso. Porque eu achei que eu ia terminar no tempo certo e tal. Só que aí a gente vê que não existe esse certo, esse tempo correto. É o tempo que dá para você fazer, dá para você entregar algo legal. E mais ainda, fiquei mais feliz ainda de ter conseguido fazer isso tudo em meio à pandemia, né? Porque foi bem complicado. Mas acho que deu certo, deu um fruto legal. Acho que é um trabalho que ainda pode me render outras coisas a mais do que só o TCC. Então, assim, eu acho que fica a lição de tentar entregar e se dedicar em qualquer trabalho. O trabalho que você estiver fazendo, se dedica que ele dá para ficar legal e te render outras coisas. Ou nem que seja de você ficar orgulhoso mesmo e, eu fiz um trabalho muito bom. Eu ia perguntar se você tinha algum recado, alguma mensagem para quem tá pensando em começar o TCC, mas esse já foi suficiente, esse já tá à altura. Eu acho que dá para dizer para as pessoas tentarem se organizar, porque eu acho que dá para ter sido mais organizada. Mas no fim tudo parece diferente,
Mas então, Larissa, como é que as pessoas aqui da Interwebs conseguem lhe achar? Quem quiser adquirir uma peça, quem quiser trocar uma ideia, quem quiser saber mais, quem quiser uma ajuda desesperada do TCC, como é que ela pode encontrar na internet e se comunicar com você? Eu acho que o mais fácil, que lá tem tudo, eu acho que seria o Instagram. Eu comecei um Instagram onde eu coloco um pouco das minhas colagens, um pouco dos meus desenhos, um pouco dos meus trabalhos na área de design. E é @misturedesign. Então dá para entender um pouco de porquê tudo isso junto. Eu gosto da mistura mesmo. Eu acho que o que faz mais sentido para mim é quando não é nunca uma coisa só. Quando mescla várias coisas, é o que eu gosto mesmo. Aí de lá, eu acho que encontra meu Behance, encontra a prancha desse trabalho de TCC, encontra o TCC para ler, se quiser. Para os mais aficionados por literatura, o TCC tá lá, né? Larissa, muito obrigado. Foi incrível ver essa história. Eu sabia que ia ter muita coisa boa. Essa história da mulher que sonhava em casar e morar naquela casa, a melhor parte. E o Rosa, lá com o nome como é o nome dela? Valdívia. O Rosa Valdívia também foi uma grande lição, eu acredito. Acho que para todo mundo, para todos nós que criamos alguma coisa, é sempre muito bom a gente deixar uma herança, né, do que a gente cria e, acima de tudo, conseguir impactar a vida de alguém, né? Porque tudo acontece muito quando a gente interage, quando o mundo colide um com o outro, né? Então, muito obrigado. Se você tiver alguma mensagem específica, se quiser dizer alguma coisa, esse momento é isso. Eu adorei conversar sobre esse trabalho. Eu fiquei muito feliz com o resultado mesmo desse trabalho e gosto muito de falar sobre isso, falar sobre cidade, falar sobre cor, falar sobre pessoas. Eu acho que no fim das contas, assim, até pra... Acho que porque, assim, fica de lição pra todo mundo que não é só fazer um produto ou tentar vender algo. As pessoas se conectam com outras pessoas. Elas se conectam com as histórias. Então, tem que ter um conceito por trás, tem que ter uma história por trás. E não adianta, assim, você fingir um conceito, fingir uma história, porque não passa a verdade. Você precisa passar a verdade e daí as pessoas vão se conectar com você. E eu acho que isso vale tanto para empresas, para produtos, para trabalhos, para tudo. No final das contas, a gente quer se reconhecer nas coisas e nas outras pessoas. Então a gente precisa saber da história delas e de como chegou até ali.